visita em meu quintal e o frenesi. Ele não está em ti nesse processo evolutivo. Ele está fora de ti pura e simplesmente para controlar. Como que a gente constrói, então, algo que, na verdade, fale de liberdade, fale de autonomia e fale que o sujeito está aqui para experimentar? Essa existência é uma existência fundamentalmente de experiência, de experimentação. Mas essa fórmula não tem, tá? Toda essa tua colocação, assim, ó, diz assim, ó, como a gente compreende, né, essa natureza divina e o que fizemos disso, né, é o melindre, assim. Então, e isso é cultural, ele perpassa, assim, as culturas, né, que ocupam, né, esse mundão, e a compreensão que se tem dessa natureza divina. Então, assim, ó, o que se faz com isso, sabe, eu acho que aí está a riqueza dessa produção ficcional, né, da natureza humana. Resto que, assim, ó, não tem uma fórmula de dizer assim, ó, como é que a gente vai conter isso ou aquilo. Isso eu acho impossível. Não tem esse controle. Mas tem assim, como a gente compreender do que é feito. E, né, provisoriamente, sim, simbolizar. Na medida que tu compreende, assim, ó, como isso é tecido, como tu te coloca no mundo enquanto sujeito e tu entende e adere. Que subjetividade se produz com isso, né? Exatamente, adere a determinadas ideologias ou posições, né? Tudo isso são, assim, ó, formas de se colocar no mundo. Então, assim, ó, aquilo que tu pergunta lá, como a gente vai, né, fazer que isso não aconteça de forma, enfim, tão autoritária ou tão preponderante, assim, que conduza, né? Porque tu me parece assim que, então, esse Deus ele precisa morrer, né? Quando Nietzsche diz Deus está morto, ele quer dizer o que, gente? Ele não está, assim, atirando pedra na cruz. Ele está simplesmente dizendo que não existe algo ou nenhuma religião ou nada que impeça que a gente morra. Eu acho que tem uma questão que me tocou bastante e que eu acho que na sequência com a Rô me veio o insight, é quando tu traz a questão do Deus controlador. Quando tu começou a falar isso, eu fiquei pensando assim, tá, mas esse Deus já foi desconstruído no sentido popular, né, lá com o advento do cristianismo, que não era mais aquele Deus das penas eternas, né? Só que tem uma coisa, isso está extremamente atualizado, porque é justamente este tipo de Deus que eles estão trazendo para coagir, que é o que tu falavas lá no início, não é? Sim. E quando a Rô fala em ficção, eu sempre fico pensando que a gente usa muito esse conceito de ficção para falar do processo analítico, né? Que a gente constrói a nossa ficção, né? O nosso mito neurótico, enfim, a gente vai construindo. Por quê? Porque as coisas, quando a gente não se analisa, a gente tem vários eventos muito soltos, né, da vida da gente, que não tem um estatuto simbólico, um encadeamento, a gente não tem ainda uma consciência daquela montagem fantasmática do sofrimento da gente. O inconsciente ainda impera. É tudo muito solto. Então, o que é? A gente tem que cuidar, porque parece que a ficção é uma coisa fake. Não, né? Ela é do campo de um estatuto simbólico daquilo que não foi entendido em determinado momento e que tu tá dando a tua leitura. Não, o tempo todo ficcionamos. Claro,
E isso vale para o micro e para o macro, né? Tu estava começando a falar mais do campo da... Claro. Então me ajudem, agora quero fazer uma síntese. Nós podemos, então, me respondendo da pergunta que eu te fiz, a gente poderia concluir que esse nosso ato anárquico aqui é também uma forma de subverter essa dominação, né? Refletir sobre esse evento, né? Na verdade, não existe uma saída do tipo 1 mais 1 igual a 2, mas existe um processo de buscar uma saída para fugir dessas amarras, né? Um processo de inclusive trabalhar com um nível de conhecimento não só mais elaborado, como mais libertário, né? Que eu acho que é o fundamental nessa discussão da divindade, né? Sabe, eu diria assim, não é fugir das amarras, é entender a tessitura, entender as amarras. Elas são, esse é o discurso que tu estás esse significante fugir, evitar, eu sempre combato. Mas eu acho que são amarras, né, que tecem, né, que são importantes de serem interpretadas. E aí talvez fazer outra tessitura, né, produzir outra coisa. Porque a gente não sacrifica os sintomas assim tão facilmente, né? Não, é reconhecer. E ver o que se faz, né? Sim, eu vou dar um exemplo porque eu vivi agora, né, faz alguns minutinhos. O Novo Romeu é uma grande amarra, né? O simbólico, real e o imaginário, que é uma topografia nossa clássica lacaniana, né, com o furo que é o objeto A. A gente gosta de se perceber, né, por essa via, né? Porque na psicose tem uma soltura disso, né? Então, eu acho que, falando para ilustrar o que a Rô disse, que tem algumas amarras que a gente precisa e que a gente vai levar, né? A estrutura é uma amarra, né? Sim, no sentido de não ver como algo que aprisiona, mas necessário. Claro. Mas o problema... Tu tá ao contrário, aprisionado pelo grande outro, né? Pelo desejo do grande outro. Mas quando isso te mobiliza, isso para mim é o problema. O problema é quando tudo isso, na verdade, é a justificativa para o imobilismo. Ou seja, o dogma, quando eu estabeleço essa relação com o dogma, entendem? Quando, na verdade, eu não me possibilito mais a questionar, porque, inclusive, o questionamento pode ser considerado algo antidivino, antirreligioso, quando a minha postura passa a ser essa aceitação tácita. E aí eu vejo um religioso que fala em nome de um cara que é Jesus, que simplesmente viveu pelo outro, falava em nome do outro, mas que pura e simplesmente defende algo em causa própria. Numa total incoerência em relação à própria essência da religião que professa. Só que se a gente for analisar em 2000 anos, o cristianismo basicamente é contradição, né? Basicamente é a negação. E retomando uma coisa que tu trouxeste, vamos pensar a última da semana. É uma barbaridade o Bolsonaro dizer que as pessoas precisam se armar para não serem escravas. Eu questionei isso assim, ó, de que liberdade que ele está falando? Tu tá armado e tu vai te libertar do quê? Tu troca a arma pelo feijão, pela comida da mesa, pela vacina no ombro? Que história é essa? E aí, Rô, é isso que eu digo. Dele com esse Deus, não, né? Gaio, essa colocação, eu troco o fuzil por Jesus. Porque a parte da base de apoio do cara são evangélicos, são cristãos. Então, assim... Tu não está falando de religiosos, está falando de fanáticos. Só que esse é um evento que nós um evento cultural que nós não podemos deixar de observar. Né? E que está crescendo, gente. E que está crescendo. Esse é um evento. Hoje, inclusive, se pensa que daqui a 30 anos o Brasil vai ser majoritariamente esse tipo de doutrina fanática.
Então, isso é um evento, isso é algo, por isso que quando tu colocaste a questão de uma continuidade, não, mas o que me veio aqui quando eu estremeci, tá, mas como a gente pelo menos muda o sentido disso? Como a gente consegue, pelo menos, estabelecer uma leitura que não signifique um fundamentalismo, aonde, em nome de um cara que pregava o amor ao outro, eu mato, eu esfolo, eu recrimino, mas aí é importante entender... É a volta da Inquisição, né? Sim, sim. Mas aí, gente, a gente tem que verificar o contexto, ver assim, a natureza humana, né, ela, de certa forma, ela busca, né, até fiz algumas anotações aqui para o nosso... Vamos lá. Divino, né, do quanto assim ela busca a segurança, principalmente nos nossos tempos, né, e ao mesmo tempo um desejo de libertação. Então, hoje, no nosso contexto pandêmico, esse desejo de segurança se maximizou. Sim. Você entende o contexto? É esse. Porque a gente ficou inseguro em todos os níveis, né? Do afeto, da companhia, do trabalho, de tudo. Mas isso assim, falando assim, o que sempre a natureza humana buscou, essa natureza assim, de buscar claro. E também esse desejo de liberdade. O processo civilizatório tinha isso como demanda sempre, né? Sim. Só que o que tu quer dizer é que agora ficou meio fóbico isso, né? Isso, no nosso contexto, esse desejo de segurança, né? Sim, se exacerbou. E com isso vem todos os esquemas de autoritarismo, né? Aí embutidos, assim, ofertas. Formas, né? De compor, assim, ó, nesse pedido de segurança, vem formas autoritárias de se posicionar. Eu acho. Claro, mas vamos pensar que aí é preciso cotejar um pouco no marxismo para ver que aí cada classe faz o que pode em função da sua segurança, em função do que é seu, né, dos seus objetivos. Então aí fica conflitivo, né? A luta de classes também grita, né? nesse contexto, muito. E assim, né, eu acho que isso faz assim, mobilizar sentimentos muito contraditórios. Então, né, quando a gente assim, busca essas formas as religiões, e falávamos outro dia, né, olhando para nossas cidades, né, como a gente se posiciona, como a gente se vê, né, e a nossa geografia. Falando da educação em cidade, cada quadra ou 2 quadras nós temos farmácias ou igrejas. É verdade. A topologia urbana é marcada exatamente por isso. Seu colibri, a casa é sua, por favor me apareça. Nunca esqueça desse amigo que lhe tem muito respeito e toda a admiração. De coração tenha certeza